quanto é importante ser atento e ouvir a direção que Deus tem sobre a nossa vida. Porque Deus colocou Paulo ali naquele lugar, não era por coincidência, mas era porque Ele queria direcionar a Paulo, que era atento a ouvir o Espírito Santo, que Deus se revelava a Paulo e ele tinha capacidade de direcionar vidas por onde ele passava. Ele sabia exatamente o que ia acontecer, ele tinha exatamente a direção que vinha do céu para a vida daqueles que Deus colocava na frente dele, no caminho dele. E tudo ia acontecendo e ele ia direcionando, as coisas iam acontecendo e ele ia direcionando. E aconteceu exatamente o que Paulo falou. Nenhum deles morreram, nenhum deles causou nada na vida deles. E o que aconteceu? Quando Paulo obedecia à direção de Deus, quando Paulo servia ao Senhor, Deus cuidava de Paulo. Por quê? Paulo poderia ter olhado para a situação e ter dito: peraí, se eu salvar essas pessoas, elas vão me matar, porque a intenção que eles tinham era exatamente essa, quando chegasse naquele lugar, matar a Paulo, porque Paulo era um prisioneiro e eles tinham ordens para não deixar ninguém escapar. Se fosse possível, matasse, mas não deixasse esses prisioneiros escapar. Mas meu irmão e minha irmã, Deus jamais permitiria que isso acontecesse, não naquela situação, porque existem promessas a ser cumpridas antes da nossa morte, antes da tua morte. Existem coisas que precisamos vivenciar, coisas que precisamos viver da parte do Senhor e que é necessário se cumprir. Assim como Deus falou com Paulo que eles iriam se sair daquela situação com vida, são e salvos, se cumpriu. Assim como Deus, Ele tem prometido coisas para mim e para você que vai se cumprir. É necessário se cumprir, mas sabe por quê? Não é porque você tem que ser glorificado aqui na terra, não, mas é para o nome do Senhor ser glorificado através da tua vida. E a palavra do Senhor, ela não é em vão, a promessa do Senhor, ela não é em vão. É necessário que você veja e que os outros vejam também, para que a fé deles aumente, para que eles possam ver Jesus na tua vida, a palavra de Deus se cumprir na tua vida. Essa palavra, todo esse texto em que foi mencionado aqui nessa noite, é para você entender que quando Deus fala, Ele cumpre. Mas é necessário obedecer à direção do Senhor. Que Deus levanta um, Deus levanta outro, vai conduzindo a tua vida, e é necessário você estar atento à direção do Pai para a tua vida, porque Ele vai dando sinais, Ele vai direcionando, e quando você menos espera, você está de cara com o teu milagre, você está de cara com a tua bênção. Porque foi assim que aconteceu com Paulo. A palavra vai dizer que eles passaram por momentos difíceis, momentos em que eles pensavam que não iam conseguir sair vivos daquele lugar. Tamanha foi a tribulação. Mas no final, tudo deu certo. No final, tudo passou só por causa de quê? De uma palavra de Deus. Que Deus disse que nenhum iriam morrer, nenhum iriam chegar ali sem vida, que nem sequer um fio de cabelo cairia da cabeça de nenhum deles, por conta da direção que Deus estava dando sobre eles, por conta da vida de um homem que estava ali, por conta da vida de um homem que honrou a Deus, que decidiu olhar para Deus com um olhar diferente, viver aquilo que Deus tinha para a vida dele, que foi Paulo, esquecendo-se das coisas que para trás ficaram e olhando para o alvo, que era Jesus Cristo. Ele decidiu ouvir a direção do Senhor sobre a vida dele, porque muitas outras vidas iriam ser salvas através do quê? Do testemunho dele, através da vida dele. E conosco não é diferente. Conosco é a mesma coisa. Quando decidimos olhar para Deus com um olhar diferente, deixar as coisas que para trás ficou e focar o nosso olhar no alvo, que é o Cristo Jesus. Ele faz nova todas as coisas e Ele cumpre todas as promessas que tem sobre a minha vida, sobre a tua vida. Eu creio que Deus tem algo com pessoas que aqui estão. Eu creio que o Senhor tem cumprimentos de promessas com pessoas que aqui estão.